Graça e paz a todos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e essa é a terceira aula que temos a oportunidade de estar participando com todos. Hoje estaremos estudando o capítulo 1, versículos de 9 a 14, a oração que Paulo faz por aquela igreja. Na primeira aula nós fizemos um estudo contextualizando a situação da cidade de Colossos, em que eles acreditavam, não é? Qual era a deusa que eles acreditavam. Estudamos ali a situação econômica, né? Tivemos oportunidade de dar ali uma volta, né? Entrar dentro daquela cidade, passear dentro do contexto, aquilo que estava acontecendo quando Paulo escreveu a carta àquela igreja. Na aula passada, nós tivemos a oportunidade, na segunda aula, de estarmos ali participando com Paulo, né? Quando Paulo faz a saudação inicial à igreja, participa ali, né? Da graça de poder estar falando e sabendo a respeito daqueles irmãos. E hoje nós estaremos estudando a oração que Paulo faz para aqueles irmãos. E para isso eu convido você a que esteja abrindo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e nós estaremos lendo os versículos de 9 a 12. Paulo ora pelos Colossenses. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos de luz. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Nós estaremos nesse momento, não é, curvando as nossas frontes e orando, pedindo a Deus que venha ser com tudo que estaremos realizando e que Ele possa estar nos dirigindo, não é, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para que possamos estudar, aprender, mas principalmente colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Amado Deus eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Nós te damos graças, Senhor, por esses momentos tão preciosos, quando podemos parar as atividades do nosso dia a dia e nos colocarmos, ó Pai, para estudarmos, para nos colocar, Senhor, inteiramente ao seu dispor, para que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, nesse momento que estaremos estudando, ó Pai, a respeito dessa oração, vem nos mostrar, ó Deus, a importância da oração, vem falar conosco, Senhor, a respeito desse tema que nós falamos tanto, mas às vezes de forma tão errada, Senhor, às vezes de forma tão pouco coerente com aquilo que o Senhor realmente tem preparado e separado para nós. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a carta de Paulo, não é, aos Colossenses, Paulo veio ali saudando, não é, a igreja, ele dá ação de graças, não é, diante de tudo aquilo que ele ouviu, ele agradece a Deus pelo amor, a esperança e a fé daqueles irmãos. E agora, a partir do versículo 9, Paulo começa a orar por aqueles irmãos. E Paulo vai dizer, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, né, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Essa é uma oração bem similar à oração que Paulo fez lá na carta aos Efésios. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, não é? Lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15,
nós vamos ver que Paulo vai orar também por aqueles irmãos e ele vai dizer, olha, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Né? Os pedidos de Paulo, nós já tivemos oportunidade de falar sobre isso, eles estão sempre dentro de um contexto espiritual. E aí até a gente precisa parar para refletir a respeito do que temos orado. Porque aquilo pelo qual oramos é aquilo pelo qual nós nos preocupamos. E dentro desse contexto de Paulo, aquilo que Paulo estava passando, nós tivemos oportunidade já de falar, mas eu acho que vale a pena, é relevante repetirmos essa questão. Paulo poderia pedir por ele, pela situação dele de estar preso ali em Roma. Paulo podia pedir pela situação financeira das igrejas. Paulo teria muitos motivos assim pessoais para pedir, mas Paulo vai pedir a Deus que dê àqueles irmãos pleno conhecimento, Ele vai pedir que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E eu fico pensando, quantas vezes nós oramos por essa razão, Quais foram as vezes em que nós paramos e pedimos a Deus que realmente nos enchesse do pleno conhecimento de Deus? Essa oração de Paulo, registrada aqui na carta aos Colossenses, ela é similar à oração que ele fez em Efésios. E nós podemos ver que as orações, elas são o ponto alto das epístolas paulinas, porque Paulo ele se deixa levar pelo Espírito, de forma livre, de forma altruísta. Paulo deixa todas as polêmicas de lado e ele se põe ali realmente em suas orações aos pés do Senhor, de forma que Deus realmente encha, dê o conhecimento, realmente realize a sua obra na vida dos irmãos. Quando Paulo ora ali em Efésios, nós vamos ver que ele vai dizer: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Paulo está pedindo pelo conhecimento do próprio Deus. E aí nós, quando comparamos a oração de Colossenses com a oração de Efésios, nós vamos ver que em Efésios, Paulo pede o conhecimento do espírito de sabedoria e de revelação. E aqui, em Colossenses, Paulo vai pedir que aqueles irmãos possam conhecer a vontade de Deus. Ele vai falar: transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, nós vemos que Paulo ele vai fazer uma comparação, Ele está dizendo conhecer a Deus e ele também vai pedir pelo conhecimento da vontade de Deus. Conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus é a mesma coisa. Quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E do momento que eu conheço a vontade de Deus para a minha vida, eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Então, vamos nos deter aqui agora, irmãos, e estaremos estudando pedacinho por pedacinho dessa oração. Quando Paulo começa aqui, ele vai dizer: por esta razão. Provavelmente, Paulo está se referindo a todo o parágrafo anterior, quando nós estudamos ali no início do capítulo 1, os versículos de 3 a 8, Paulo está falando o seguinte: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo,
Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, né, nós, quando estávamos estudando a carta aos Efésios, nós falamos que deveríamos pegar, não é, esse texto, a carta, não é, isso vale também para Colossenses, e tirar, não é, irmãos, todas essas divisões de versículo, subtítulo, e colocar no formato de uma carta. Então, quando nós lemos uma carta, nós conseguimos ver aqui que o por esta razão está ligado ao parágrafo anterior, não é, contido aí entre os versículos de 3 a 8, não é? Fica mais fácil para entendermos, para visualizarmos aquilo que Paulo está dizendo. Então, Paulo aqui, ele está dizendo, olha, por tudo isso que eu acabei de dizer aí, não é? Por esta razão, eu me ponho, não é, de joelhos, não é? Eu oro por todos vocês. Quando ele coloca aqui, nós, não é? Por esta razão, nós, quem são essas pessoas, não é? Quando chegamos aqui no final, não é, da carta de Paulo aos Colossenses, vemos aqui Paulo citando vários irmãos que com certeza estavam com ele e com certeza estavam também ali comprometidos com a oração, não é? Então Paulo está dizendo, olha, por esta razão também nós, não é, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, quem são esses nós que estão ali orando? Tem o Timóteo, que ele cita logo no início, não é? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. E lá no final da carta, também no capítulo 4, nós vamos ver várias citações. Paulo vai dizer, ó, a respeito de Aristarco, Marcos, não é? Ele vai falar de Jesus, conhecido por justo, não é? Ele vai dizer a respeito de Epáfras, ele vai falar ali de Lucas, ele vai falar, né, vai citando ali vários irmãos, e esses irmãos, né, eu fico imaginando aquelas pessoas ali ouvindo Epáfras, né, contando a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo ali naquela cidade de Colossenses, e aqueles irmãos ali então se colocando em oração, e Paulo aqui está agora dizendo, olha, não sou só eu que estou orando, né, mas todos nós, desde que ouvimos, não cessamos de orar e interceder por vocês. Não é? E Paulo, ele continua, desde o dia em que ouvimos, não é? Ouviram o quê? Ouviram acerca da fé dos colossenses, não é? A fé que aqueles irmãos tinham em Cristo Jesus e como que aqueles irmãos estavam caminhando pela jornada cristã. Mas eu acredito que o motivo principal da oração daqueles irmãos era a influência gnóstica no meio daquela comunidade, não é? A comunidade estava sendo totalmente, não é, bombardeada pelas ideias do gnosticismo, e essa é a razão, não é, principal pela qual Epáfras sai de Colosso, vai até Roma para relatar a Paulo aquilo que estava acontecendo. Eu imagino que em determinado momento, não é, Epáfras tenha falado, olha, eu não consigo mais, não é? Chegou um ponto em que ele começou a ter dificuldade para debater aqueles mestres, né, que estavam ali ensinando, falando aqueles irmãos, combatendo aquilo que ele falava, a mensagem que ele trazia. Então Epáfras disse, eu preciso, não é, de orientação. E isso é tão bonito, mas tão difícil da gente ver. Pessoas que realmente assim, se colocam de forma humilde para perguntar, para estudar, para ouvir, não é? Sobre determinados assuntos que estão com dificuldade, a pessoa buscar alguém que a possa orientar, não é? Muitas das vezes a gente vê alguns líderes religiosos muito autossuficientes, e aqui a gente vê a humildade por parte de Epáfras, quando ele vai até Paulo, pedindo a Paulo que o ajude, que o oriente, e é óbvio, né? E mais até do que tudo que Paulo vai fazer, Paulo vai orar para aqueles irmãos. Então a ajuda principal ali
é a oração de Paulo e de todos aqueles irmãos pelos irmãos de Colosso. E Paulo vai dizer: não cessamos de orar por vós, não é? Elicote, nos seus estudos, ele vai relatar que isso é uma hipérbole afetuosa, não é? Ele acha, assim, um certo exagero, né, linguístico, não é, por parte de Paulo dizer: não cessamos de orar por vós. Mas eu não considero assim, irmãos. Eu acho que a gente não pode deixar de ver que Paulo tinha uma vida realmente dedicada à oração, né? Paulo se dedicava a orar e em tudo aquilo que ele realizava, eu acredito que o seu espírito estava em oração. Fosse escrevendo, porque a gente vê que Paulo está ali, ele começa a escrever a carta, de repente Paulo simplesmente começa uma oração. Não é? É o caso aqui quando a gente vê a passagem do versículo 8 para o 9. Não é? Paulo ali escreve a oração, ele se põe em oração. Não é? A sua vida realmente era uma vida dedicada à oração. E aí nós vamos entrar aqui nos 4 pedidos que Paulo vai fazer por aqueles irmãos. Mas antes da gente entrar nos pedidos em si, eu gostaria de dar uma passada ainda explicando para os irmãos do movimento gnóstico. Não é? Os mestres gnósticos, eles ensinavam algo que ficou conhecido como a heresia de Colosso. Não é? A heresia de Colosso, ela tem o nome, não é, de heresia de Colosso, e ela aparece, muitas das coisas que nós vamos ver aqui relatadas na carta aos Colossenses, só vai aparecer aqui. Não é? Então, foi um ataque, ele iniciou ali, não é, no primeiro século da era cristã. Nós estamos aqui lá pelo ano 62, 63, quando então Epáfras leva esses questionamentos para Paulo, e Paulo vai escrever, mas foi um movimento que ficou muito forte no 2º século, e ele vai até depois do 3º século, caminhando ali para o 4º século, quando então, através dos concílios, não é, da igreja, nós vamos ver que eles vão decretar realmente que são heresias, aquilo que eles falavam, e tirando, não é, algumas dessas pessoas sendo até mesmo excomungadas. Mas os mestres, eles ensinavam algo, não é, que ficou conhecido como heresia de Colosso, nós não vemos em outra parte da Bíblia, e nós temos pouco conhecimento realmente sobre aquilo que era ensinado no meio desses irmãos. Isso a gente tem que entender, porque quando nós lemos a carta, nós conseguimos registrar aquilo que Paulo está respondendo com relação ao movimento, mas eu não consigo aqui ver de forma clara. Isso é uma suposição que fazemos a respeito do que estava sendo questionado. Nós vemos a resposta, mas eu não vejo a pergunta. É como se nós estivéssemos ao lado de uma pessoa conversando no telefone, e aí nós estamos vendo: bom dia, tá, tudo bem. Né? Então a gente pode imaginar que a pessoa do outro lado disse bom dia, e você responde: bom dia, tá tudo bem? Como é que você está? Está tudo bem. Então é uma suposição que nós estamos fazendo com relação àquilo que foi perguntado, não é? E a resposta que está sendo dada. O gnosticismo, ele foi a primeira grande heresia do cristianismo. Logo depois, não é, do legalismo judaizante. O legalismo judaizante a gente vai ver ali na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ver Paulo ali explicando, falando e debatendo, não é, a heresia do legalismo judaico dentro das igrejas cristãs. Mas depois do legalismo judaico, nós temos o gnosticismo como sendo uma das grandes heresias que atacou a igreja. O que nós temos em Colossenses é o seguinte, irmãos: é uma mistura das ideias do cristianismo, do judaísmo, o gnosticismo ainda incipiente, ou seja, aquele gnosticismo que estava começando, depois, não é, ele cresceu mais e ficou, não é, criou mais tentáculos ainda. Então nós temos o cristianismo, o judaísmo, o gnosticismo, tudo isso misturado com ideias místicas, né, com ideias dualistas de Platão. Né? O grande problema
do gnosticismo, já falamos também, é que ele não confrontava o cristianismo. Ele não chegava dizendo que determinada coisa estava errada ou que o cristianismo não era o caminho certo, não é aquilo que deveríamos seguir. Ele sempre coloca as suas ideias ali dentro do cristianismo, as suas ideias diferentes, as suas ideias erradas, as suas ideias heréticas. Então, nós podemos ver que ele não se opunha frontalmente ao cristianismo, mas eles queriam que os colossenses se entregassem às práticas judaizantes. Eles desacreditavam a divindade de Cristo. Não é? Eles diziam que corpo e matéria eram antagônicos. Se Cristo era Deus, ele não podia ter se materializado, pois a matéria ela é má. E se Deus está no mundo das ideias, não é, como era sugerido por Platão, conforme vocês podem ver nos slides, não é, a ideia não é de Platão. Então, se Deus está no mundo das ideias, por que Deus ressuscitaria? Entende? Se o corpo é ruim, eles achavam que a morte era lucro, porque quando se morria, você entrava no mundo das ideias. Então, ressuscitar para eles seria uma coisa ruim. E por isso, eles combatiam a ideia do Cristo ressurreto, que é, não é, o ponto não é, do cristianismo, que Cristo morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ser salvos. É interessante essas colocações gnósticas, porque elas vêm assim, não é, confrontando. Uma coisa que, por exemplo, eles sempre trabalharam, né, foi sendo trabalhado ao longo do tempo. Você já parou para pensar que quando a gente estuda, por exemplo, a história dos deuses gregos, não é? Então, o filho de um deus, quando ele vem para a Terra por quê? Porque ele fez alguma coisa errada lá no céu, então ele vem aqui para ser castigado, ele passa um tempo na terra. Né? Olha a ideia, não é, satânica vindo aí sendo incutida. E aí quando Deus envia o seu único filho ao mundo, não é, quando ele se humilha, quando ele não é, deixa a sua posição, né, e ele vem aqui à terra, ele se faz homem, ele habita entre nós, para que nós pudéssemos ser salvos, incutido na mente daquelas pessoas estaria o quê? O castigo que eles aprendiam na história dos deuses a quem eles serviam antes do cristianismo. Então é todo um trabalho realmente que vai sendo feito na cabeça das pessoas e que quando a gente realmente não para estudar a Bíblia, para se dedicar ao estudo da palavra, é muito fácil de nós nos perdermos dentro dessas ideias. Não é? Uma outra coisa que esses ensinos gnósticos faziam e que prejudicava muito as famílias e que prejudicava a igreja. Eram questões, por exemplo, ele trazia problemas para o casamento. Por quê? Porque eles trabalhavam a ideia da mortificação da carne. Então, se eu tenho que mortificar a minha carne porque a carne é ruim e o espírito é bom, então eu não posso ter prazer. Eu não posso ter prazer. E aí, entre os prazeres, e daí a ideia equivocada, está o sexo. Porque eles diziam que o celibato era melhor do que se ter a prática sexual. Nós vemos isso na carta de Paulo à igreja de Coríntios, porque o que estava acontecendo? Alguns irmãos lá na igreja de Coríntios achavam que tinham que ser celibatários, não deveriam mais ter relações com suas esposas, só que eles eram casados. Então eles queriam impor o celibato dentro do casamento. Paulo vai falar, não, se está casado tem que ter, você não deve se afastar e nem se opor a ter relação sexual com a sua esposa, nem a esposa com o marido, a não ser que de comum acordo entre eles por um período curto, para que não venha a suscitar o pecado neles, para que a pessoa não deseje outra pessoa. Não é? Então Paulo vai estar trabalhando ali aos Coríntios essa questão. Acredita-se que dessa ideia surja também a questão ali dos padres, não é? Na Igreja Católica não se casarem, porque ser celibato seria superior a ter uma vida sexual.
acredita-se daí também a eterna virgindade de Maria, porque ser virgem era melhor do que ser casada. Então, vem esses pensamentos, né, só para os irmãos terem uma ideia de como tudo isso ia sendo trabalhado, como tudo isso ia sendo jogado ali no meio, não é? Ideias soltas, não é? Que vinham realmente para atrapalhar. O gnosticismo dizia que você tem que ter um conhecimento revelado de Deus. E que esse conhecimento revelado de Deus não tinha sido dado a ninguém, nem mesmo aos apóstolos. Mas que os sábios gnósticos, eles haviam sido revelados por Deus a respeito desse, né, desse mistério, eles tinham esse conhecimento. E o que dizia esse conhecimento que esses sábios diziam ter recebido da parte de Deus? Esse conhecimento dizia que para você ser salvo, você tem que ter um certo conhecimento secreto. Daí o nome gnose. Esse conhecimento, né, é de que Cristo deu essa última revelação, a gnose verdadeira, não é? Entre nós e Deus existe um pleroma. Essa é a gnose verdadeira. Entre nós e Deus existe um pleroma. E esse pleroma, ele é ocupado por anjos celestes. Esses anjos, eles estão ali meio que em rebelião e eles precisam ser apaziguados. Então, para chegar a Deus, eu preciso apaziguar esses anjos. Para os gnósticos, né, o que estava sendo colocado para a igreja de Colossenses, se a gente for resumir, era o seguinte: para você chegar até Deus, você precisa crer em Jesus Cristo? Sim, eles não excluíam isso. Era uma forma de te enganar, porque aí, ouvindo que crer em Jesus era uma forma de chegar até Deus, os irmãos ficavam calmos. É a historinha da rã. Mas aí ele vinha que para você chegar até Deus, você tinha que crer em Jesus Cristo, guardar a lei de Moisés. Isso não está lá. O cristianismo não é uma continuidade do judaísmo. O cristianismo é uma coisa, o judaísmo é outra. O judaísmo é uma religião, não é, centrada para um povo. Deus se revelou àquele povo. Ele era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A partir do Novo Testamento, o que nós temos? Uma abertura. Então, agora Deus se revela à humanidade, não é? Tanto a judeus como a gentios. Então, eles estavam sempre trazendo essa questão. Aí eu tinha que crer em Cristo, mas eu também tinha que praticar, não é? Usar das práticas, né? Guardar a lei de Moisés. Eu tinha que mortificar o meu corpo. Então, eu não poderia ter nada que me desse prazer. E agora os gnósticos ainda acrescentavam que nós tínhamos que adorar os anjos. E nós vamos poder tratar isso ainda, né, nos capítulos adiantes aqui dessa carta aos Colossenses. Assim, crendo em Cristo, praticando a lei de Moisés, mortificando o meu corpo e adorando aos anjos, eu apaziguaria, não é, esses seres que ficavam ali, não é, intercalados entre o ser humano e Deus. Eu apaziguaria esses anjos e então eu conseguiria chegar até Deus. Não é? Realmente é uma coisa difícil, não é? Mas que quando nós trazemos, olhando assim, lendo, né, essas coisas, a gente acha assim, poxa, mas esses irmãos, sinceramente, não é, como que podiam cair nessa? Mas a gente já tratou que vocês têm que pensar, anos 60, 62, então olha o tempo, não é, toda uma vida dedicada, não é, ao judaísmo, e de repente você se vê agora com o cristianismo, uma nova religião, uma religião que não é mais, não é somente para o meu povo, mas é também para os pagões, aqueles que eu, não é, tratava com tanta diferença, com tanto preconceito. E uma coisa também que a gente vê e que aí nos permite entender bem é que toda vez que nós colocamos alguma coisa
que possa ser a razão para a nossa salvação é mais fácil do que seguir simplesmente a Cristo. Né? Quando eu dou o Velho Testamento, eu sempre falo que a lei é mais fácil do que a graça. Porque a lei e todos esses pontos aí, adorar o anjo, mortificar o corpo, são coisas, irmãos, que a pessoa lá no subconsciente, ela prefere do que pensar que existe um Deus que olha para o seu interior. Que existe um Deus que vai olhar lá, que sonda o seu coração e que ele não vai trabalhar em cima das suas ações, mas ele vai trabalhar em cima da intenção pelo qual você realizou aquelas ações. É difícil, né? E a gente vê que até nos dias atuais ainda muitas pessoas se perdem, né? São esses segmentos religiosos onde você tem que usar, não é, um vestido longo, a blusa de manga comprida, só pode usar determinadas cores, aqueles cabelos, os homens têm que ser assim, as mulheres têm que ser assado, não é? Você vai colocando ali ritual, você vai colocando regras, você vai colocando ali, não é, formas onde a pessoa se sente bem, porque eu estou fazendo algo, né, para poder ajudar na minha salvação. Quando Cristo veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, né, e mediante esse sacrifício, ao aceitá-lo, nós somos livres, nós somos libertos. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, saiba que a única coisa que você tem que fazer é dizer: Jesus, eu te aceito. Né? E ele nos limpa de todo o nosso pecado, ele purifica o nosso coração. Não são através de ações, através de mortificação da carne, não é deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo que faz você estar mais perto ou mais longe de Deus. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, ele diz que não existe nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais e nada do que venhamos a fazer vai fazer Deus nos amar menos, não é? Guarde isso aí no seu coração. Mas vamos passar aqui para os pedidos que Paulo faz por aqueles irmãos. Ele começa então. O primeiro pedido é que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Não é? No grego nós temos o verbo plerou, né? Encher, levar a bom termo. Isso começa a enfatizar a plenitude que caracteriza essa oração. Não é? Porque Paulo está pedindo simplesmente que nós transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus. Né? Transbordar é mais do que ser cheio, não é? Quando a gente... Um bom exemplo disso é quando a gente compra um saquinho de pipoca, não é? Porque geralmente o pipoqueiro ele vai lá e ele coloca muito mais pipoca do que cabe no saquinho, não é? E você sai dali com aquele saquinho de pipoca transbordando de pipoca, não é? Ali com, não é, uns 5 dedos acima da pipoca do que cabe, não é, no seu saquinho. Você sai ali geralmente do pipoqueiro com as pipocas caindo no chão. Isso é transbordar. Ser cheio é ficar ali no raso. Né? Mas Paulo está dizendo, eu não cesso de pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Não é? Esse pleno conhecimento da vontade de Deus, isso é algo que nós deveríamos estar continuamente orando, pedindo a Deus que nós realmente pudéssemos, não é, transbordar do conhecimento da sua vontade, não é, transbordar do conhecimento daquilo que Ele deseja para nós, daquilo que Ele deseja que nós estejamos realizando na obra dEle. Não é? Ele estabelece, não é, esse pedido de Paulo, ele estabelece um contraste entre a verdadeira plenitude de Deus e a suposta plenitude existente em certas formas do gnosticismo. Lembra que os gnósticos eles diziam ser seres sábios e que a eles foi revelado determinado mistério da parte de Cristo, que não foi revelado nem mesmo aos apóstolos? Então, olha a oração de Paulo combatendo essas ideias. Não é? É muito interessante também a forma como Paulo trabalha. Os gnósticos podem ter lá as suas ideias, mas Paulo vai responder a todas elas, porque ele vai dizer, olha, eu não cesso de pedir a Deus para que todos vocês transbordem.
não é que sejam cheios, não, que vocês realmente transbordem, que vocês extrapolem em termos de conhecimento da vontade de Deus, porque o conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, irmãos, ele está aberto para quem buscar esse conhecimento. Então hoje nós também vemos muitas pessoas entrando por essa onda de mistério, esse pensamento gnóstico de que existe um mistério e que esse mistério foi revelado apenas para algumas pessoas e que se você não faz parte daquele grupo, se você não vai para determinada reunião, se você não faz parte de determinada coisa, você não conhece esse mistério, então você está ali à parte, não é? Você não tem o pleno conhecimento. Isso é furada, porque está ali, ó, Paulo está pedindo para que nós fôssemos cheios do pleno conhecimento da graça de Deus. Não é? Plenitude de Deus. A suposta plenitude existente em certas formas do gnosticismo é combatida por Paulo por meio dessa oração, não é? Quando ele pede que todos os mistérios sejam desvendados para todos aqueles irmãos. Para que alguém receba o conhecimento pleno da vontade de Deus, é necessário crescer na graça e no conhecimento místico de Cristo, não é? Através da atuação do Espírito Santo. Esse conhecimento que nós podemos adquirir de Cristo é através da atuação do Espírito Santo em nossas vidas, somente. Mas ele vai dizer, olha, para que vocês sejam plenos, não é? Transbordem de conhecimento da vontade, da sua vontade, não é? A gnose nesse ponto é a vontade de Deus, ao passo que lá no 10º versículo ele vai pedir pelo próprio Deus, não é? E aqui nós podemos dividir a vontade de Deus em 3 partes. Primeiro, Paulo queria que aqueles crentes soubessem o que é a vontade de Deus e como o Senhor Deus a está cumprindo por meio de Cristo. Então esse era o primeiro ponto que Paulo realmente desejava para aqueles irmãos. Mas ele também não é algo pessoal e prático, relativo ao andar cristão diário, conhecer a vontade, não é? Transbordar no conhecimento da vontade de Deus, é trazer essa vontade para o nosso dia a dia, irmãos. Isso inclui santificação, frutificação, constância, longanimidade, gratidão, virtudes que devem qualificar o cristão. Você não vai ser pleno do conhecimento da vontade de Deus se você não busca Deus no dia a dia, se você não busca no seu dia a dia, não é, frutificar, se você não busca ser longânimo, se você não busca ser grato a Deus por todas as coisas, não adianta você achar que vai ser revelado, não é? Que vai bater um espírito que vai te revelar determinadas coisas. Não é assim que acontece. O caminhar, não é, do cristão, o caminhar é uma conduta diária, não é, ali buscando a Deus. E como eu disse na aula passada, às vezes a gente sobe, depois a gente desce alguns degraus, não é, que a gente tinha conseguido subir, mas é buscando dia a dia a estatura do varão perfeito. O terceiro ponto que Paulo pede aqui é que além da vontade de Deus, não é, significa cumprir a missão de Deus para a nossa vida. Não é? Quando ele diz, então, que nós transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus, implica em buscar saber aquilo, qual é a missão que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus quer realizar por meio da sua vida. O segundo pedido de Paulo nessa oração é para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O alvo do conhecimento da vontade de Deus, conforme ela é nos revelada, em toda sabedoria e conhecimento, consiste em andarmos de modo digno. Esse é o alvo, não é? Para que possamos andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando, ou seja, tendo frutos, não é? Ali para Cristo. Então isso tudo consiste num andar de forma digna. O terceiro pedido que Paulo vai dar é: corroborados com toda fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade com gozo. Não é? Este poder tem como seu objetivo
contar com Cristo em nossas vidas e não vivermos nossa própria vida carnalmente. Antes, como Paulo afirma, para mim o viver é Cristo, não é? Em Filipenses 1, versículo 21, Paulo vai dizer, porque para mim o viver é Cristo. E aí ele vai falar, dando graças, não é? Todo dom perfeito precede de Deus, que é o Pai das luzes, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E aqui é muito interessante porque Paulo vai fazer aquele contraste que nós podemos ver lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, quando ele faz aquele contraste entre luz e trevas. Não é? Ele trabalha bastante isso ali em Efésios, e aqui Paulo também diz, porque ele vai dizer, olha, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não é? Quando ele trabalha aqui reino da luz em Efésios, e aqui em Colossenses Paulo trabalha reino do seu filho, né? Do filho do seu amor, reino do filho do seu amor. E Paulo vai dizer ainda, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. A função deste versículo é estabelecer a transmissão para a grande passagem cristológica que se segue e que nós estaremos vendo a partir, não é, do próximo estudo, da quarta aula, quando ele começa ali a falar a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então, Paulo está aqui fazendo essa transição, não é, da oração, é como a gente na aula passada comentou, né? Ele começa bem ali com ações de graça, fazendo oração, e agora ele entra realmente na parte teológica, quando ele vai tratar a respeito da cristologia. Eu espero que esse estudo tenha sido de grande ajuda para todos nós, que você possa estar meditando durante, não é, esse tempo a respeito disso que estivemos falando, que você não se prive de pegar a sua Bíblia e de ler ali a carta de Paulo aos Colossenses. Você pode ler os capítulos adiante. Se você puder se dedicar a escrever, não é, a transcrever essa carta num caderno sem as separações de versículos e de subtítulo, você vai poder ter uma ideia real de todo o conteúdo da carta em forma de carta. Isso é um exercício muito interessante. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos dando o pleno conhecimento da sua graça. Amém.